Vamos seguir com as falas do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Durante discurso, na abertura, Lula alertou para o aumento nos conflitos, especialmente na Ucrânia e no Oriente Médio, citou o Líbano também. Vamos ouvir. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. O presidente faz uma fala importante quando ele fala do investimento bélico em detrimento ao investimento no avanço das mudanças climáticas que afetam o Brasil, mas também outras regiões do globo. Ele citou, nesse discurso que fez na abertura lá em Nova York, da Conferência das Nações Unidas, falou da situação aqui no Brasil, falou das chuvas no sul do país, também da seca no Brasil Central e ainda dos incêndios na Amazônia. Vamos acompanhar. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. No trecho final do discurso, o presidente Lula sugeriu uma mudança, uma reforma na Carta da ONU e destacou um ponto importantíssimo. Nunca a organização teve uma mulher no comando. Vamos acompanhar. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziadas e paralisada. Bom, e a gente agora refaz a conexão com o Eduardo Barão, direto de Nova York. Barão, agora sim, a gente parece que vai te ouvir bem. Vamos inverter, então. A gente começou falando do Biden, mas agora acabamos de ouvir trechos do discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia. E aí, Barão, uma crítica direta à ONU. Não que seja uma novidade, ele já havia criticado outras vezes, mas na abertura da Assembleia tem um peso maior. E aí uma crítica, ele está praticamente chamando a ONU de uma instituição que envelheceu, que está paralisada, que não encontra soluções para os problemas do mundo atual, que não representa esse mundo atualmente. E uma frase me marcou, Barão, que ele fala, a ONU está andando em círculos, sem encontrar caminhos. Então é uma fala muito crítica à organização e como é que reverberou isso, Barão? Essa fala do Lula e de outros líderes, inclusive do próprio secretário-geral
da ONU, que admite que essa representatividade já não é a mesma de outros anos. Então, todo mundo sai apontar o dedo, né, dizendo que o negócio está funcionando direito. Qual é a solução? Qual o caminho dar nesse momento em meio a essas críticas? A ONU está, sim, debaixo dos holofotes, que essa Assembleia Geral tem um pouco esse papel, né? Afinal de contas, muitas decisões são tomadas, por exemplo, pelo Conselho de Segurança, não são adotadas para evitar conflitos, seja na guerra na Europa, entre Rússia e Ucrânia, seja o que está acontecendo no Oriente. O secretário-geral da ONU, português, Antônio Guterres, falou que não imagina que o Líbano se torne uma nova faixa de Gaza, que é exatamente o que a gente está vendo nesse momento com os ataques sucessivos. Fazer isso, né? A situação ainda é algo que chama atenção, é crítica do Lula, é crítica do Biden, é crítica, autocrítica do próprio Guterres. Agora, o caminho para mudar isso, Adriana, aparentemente ninguém sabe. Tá certo, Barão. Eu quero te agradecer muito. A gente ainda teve uma dificuldade de te ouvir, com alguns problemas de conexão, mas pelo menos a gente teve aqui as suas informações iniciais sobre essa repercussão dessa fala do presidente Lula. Obrigada demais, viu? Só concluindo esse assunto, gente. Agora vai funcionar bem, viu, Adriana? A hora que eu saio do ar, funciona com uma beleza. Bom trabalho para vocês. É Lady Murphy. Obrigada, mas deu para ouvir a repercussão sobre a fala do presidente Lula. Obrigada demais, querido.